Normalmente, nos ocupamos em analisar a vida de soldados de diferentes épocas históricas, como os templários, os legionários e os espartanos. Isso é interessante, mas a vida pacífica é igualmente fascinante e às vezes até mais destrutiva. Certamente todos já viram as assustadoras vestimentas dos médicos da peste com olhos de vidro, bicos longos e capas compridas. A imagem desses rapazes está firmemente associada a algo sombrio e severo, mas quem são eles na realidade? Hoje, vamos passar um dia na vida de um médico da peste e descobrir que eles são realmente uns queridos e estavam fazendo um trabalho muito bom. Conheçam o nosso convidado Harry Kane. Estamos em 1650 e ele vive na bela cidade de Edimburgo. A profissão de Harry é médico da peste e ele vive nos arredores da cidade em uma casa muito rica, repleta de bugigangas caras. No bar local, Kane é servido gratuitamente e até mesmo a igreja, apesar de provocativa, não se atreve a criticá-lo. A aparência não apressa em arrastar Harry para a fogueira, embora no século XVII isso ainda fosse comum por um momento. A razão é simples, a peste está assolando todo o continente e a profissão de Kane é lidar com esse problema. Antes de entrarmos em detalhes, vamos esclarecer a situação um pouco mais. A peste é uma doença terrível, com uma taxa de mortalidade de quase 95%. No início, a pessoa sente dor e inflamação nos gânglios linfáticos, então os nódulos aumentam e o paciente começa a ter febre por um período de 2 a 12 dias. O infectado também pode desenvolver uma pneumonia bubônica e, com uma grande probabilidade, acabará morrendo. Os gânglios linfáticos inflamados têm uma aparência específica e são chamados de bubões. É por esse sinal que a peste é frequentemente chamada de peste bubônica em várias fontes medievais. Como você deve saber, a maneira mais segura de contrair a peste é através da picada de uma pulga de rato, mas há outra forma muito mais mortal de transmissão. As pulgas, elas são pequenas, pulam e mordem as pessoas, e o mais assustador é que elas transportam perfeitamente a peste. Assim como as pessoas, é possível contrair a doença tanto pelo contato humano quanto pelo ar. Hoje em dia, a peste é facilmente tratada com antibióticos, como a estreptomicina ou seus equivalentes, mas a primeira vacina só foi testada em 1934. Então nossos antepassados tiveram que lidar com isso de forma bastante difícil. Apesar do estereótipo, a peste não é uma doença exclusiva da Idade Média. Ela é mencionada na Bíblia, na descrição da guerra entre Israel e os filisteus, onde é dito que a mão do Senhor foi pesada sobre os azotianos e os amaldiçoou com tumores malignos em Azoto e em seus territórios ao redor dele. Como pode ser entendido a partir da descrição, os tumores são provavelmente bubões, e dado o alto índice de mortalidade entre as pessoas, fala-se da terrível doença. Quase certamente, estamos falando da peste. Um pouco mais tarde, já em nosso século, casos massivos de doenças começaram a ser chamados de pandemias. A primeira pandemia, chamada de peste de Justiniano, começou em 550 d.C. E ao longo de 30 anos, ceifou mais de 100 milhões de vidas. Naquela época, isso era quase um terço da população civilizada do mundo. Desde então, a peste voltou em diferentes intervalos, colhendo uma colheita terrível. Em 1352, outra pandemia levou 25 milhões de europeus. A doença não poupou um terço da população do continente e a Rússia também foi afetada. Enquanto nosso Harry, em 1650, estava descansando em Edimburgo, os infectados gradualmente se infiltravam na Rússia. A epidemia de época ceifou 700 mil vidas. Moscou foi devastada pela metade. Alguns morriam, outros fugiam da doença, espalhando-a pelos territórios. Cidades inteiras como Glukov e Belo Zero foram dizimadas pela epidemia. Durante quase toda a história da humanidade, a peste andou lado a lado com as pessoas, mesmo após a invenção de vacinas na Índia, no início do século XX. Até 1963, mais de 12 milhões de pessoas morreram da doença. No entanto, o avançado em termos de medicina, a União Soviética, ao longo de sua existência, perdeu apenas 2.000 vidas para a peste. A razão é simples.
Na União Soviética, havia seus próprios médicos da peste, cujo trabalho era estritamente secreto. Foi criada uma rede de instituições que monitorava a peste, verificando os ratos. Essa rede ainda está funcionando e, graças à União Soviética, os países ainda não sofrem com a peste. Mas em Edimburgo de 1650, nosso pobre Harry Kane não poderia se orgulhar disso. Todo o rico legado da medicina grega e romana foi anulado pela crença cega e considerado como algo não sagrado. Quando as pessoas adoeciam, chamavam primeiro um sacerdote, considerando os médicos uns excêntricos. Daí os números selvagens de mortalidade que eventualmente levaram ao surgimento dos médicos da peste como Harry. As orações não ajudavam e, apesar de as pessoas amarem a igreja, tornou-se evidente que algo precisava ser feito. No meio de centenas de milhares de corpos, a medicina começou a se mexer um pouco, embora isso não pudesse ser chamado de uma mudança radical. As feridas eram tratadas de várias maneiras. Alguns realizavam sangrias e os mais inteligentes aplicavam sanguessugas. Falaremos mais sobre os detalhes depois, mas por enquanto vamos falar sobre o traje de Harry. Os característicos mantos e máscaras dos médicos da peste não eram usados por todos os representantes da profissão. De fato, a profissão foi inventada apenas em 1619 pelo esforço do médico francês Charles Delorme, que criou aquele equipamento. E séculos antes disso, os médicos usavam o que tinham. Nosso bom médico da peste, Harry, por isso está vestido de acordo. Sobre sua cabeça, ele ostenta um capacete que, na verdade, é o protótipo de uma máscara de gás. Ele cobre completamente a cabeça e até os olhos, protegendo-os com óculos de vidro. O bico que dá ao traje seu toque especial, na verdade, serve como a carga útil dos médicos da peste. Em primeiro lugar, está no bico, onde eram colocadas ervas fortemente perfumadas e outros remédios. Os médicos trabalhavam com pacientes que não cheiravam muito bem, e às vezes até com cadáveres, onde era necessário não desmaiar devido ao cheiro. Além disso, parte do bico que entrava em contato com o nariz era fechada com uma esponja embebida em incenso, enquanto o médico mastigava constantemente alho. Vamos continuar e abordar o manto, cujo principal objetivo era proteger o corpo do médico. Harry, assim como todos os outros médicos da sua profissão, não queria tocar nos pacientes e, para isso, usava luvas longas, botas de pesca e uma bengala. Com a bengala, examinavam os pacientes, tratavam feridas e, se necessário, se defendiam dos mais rebeldes. O manto dos médicos da peste não era totalmente eficaz, em parte sim, já que, como mencionamos, a peste é realmente transmitida pelo contato, então cobrir o corpo era bastante razoável. Além disso, Harry impregnava sua roupa com gordura e cera, o que por si só era brilhante. O principal portador da doença eram as pulgas, mas através dessa roupa elas não conseguiam picar. Mas o alho era completamente desnecessário e não protegia contra a peste, assim como o bico, já que mencionamos que a peste pulmonar é facilmente transmitida pelo ar, então a mortalidade entre os médicos era alta, mas ainda assim foi significativa, o que consiste em um dia de trabalho de um médico da peste. Vamos começar com o fato de que há várias variedades deles. A primeira pode ser chamada de necrófagos. Um dos pedidos mais comuns que Harry recebe é para remover e enterrar corpos. Nobres profundamente religiosos esqueciam e muitas vezes os senhores locais de Edimburgo chamavam os médicos para remover e levar os mortos e os jogavam em algum canal. Harry poderia pegar o que quisesse de suas casas, pois a ganância era mais forte que o instinto de sobrevivência. E quase ninguém se arriscava a entrar nas casas dos mortos. No final, os médicos da peste, além de removerem os cadáveres, podiam se apropriar de qualquer coisa que quisessem de suas casas. Isso porque, no início, mencionamos sobre a boa casa e a abundância de bugigangas do velho Kane. A remoção de cadáveres era apenas uma parte do seu trabalho, mas havia médicos que se dedicavam apenas a isso, e os chamaremos de necrófagos. E vamos passar para outra categoria. A segunda categoria de médicos, a qual Harry pertencia, eram os higienistas. Esses caras realmente tentavam ajudar, mas se encontravam dentro dos duros limites da realidade, onde a medicina não havia evoluído em 500 anos. Esses médicos se dedicavam à remoção de cadáveres, mas também tentavam atender pacientes.
O método de tratamento mais comum era a incisão do nódulo linfático inflamado com um bisturi especial e sua subsequente cauterização. O problema era que havia muitos nódulos inflamados e a operação era muito dolorosa e, além disso, era bastante fácil não cauterizar 1 milímetro da superfície infectada pela peste e o resultado seria nulo. No entanto, na carreira de Harry Kane houve casos de sucesso no tratamento. No entanto, eles também se depararam com a dura realidade, onde se acreditava que se alguém se recuperasse, era porque Deus os havia ajudado, mas se alguém morresse, o médico era considerado culpado. É claro que a mortalidade era maior do que o número de curas, e por isso nosso Harry vive nos arredores e é considerado um pária. No entanto, por respeito à sua profissão, ele ainda recebe bebidas grátis, o que por sua vez pode resultar em uma briga de bêbados, alguns parentes insatisfeitos do falecido. O que dizer se até o século XIX a astrologia era considerada uma verdadeira ciência e muito mais prestigiada do que a medicina? Além disso, alguns dos higienistas recorriam a métodos extravagantes de tratamento. Alguns alimentavam os doentes com aranhas, acreditando que elas absorviam a doença. Alguns obrigavam os pacientes a cheirar esterco de cavalo para matar. Por quê? Por causa do mau cheiro. Os mais inteligentes colocavam frascos, aplicavam sanguessugas e se tratavam com sanguessugas. Mas a terceira e mais rara categoria de médicos da peste eram os videntes. Esses caras eram pessoas muito instruídas que tentavam aplicar sua genialidade para resolver o problema. Por exemplo, um médico cientista famoso foi Nostradamus, cujo hobby eram previsões, mas na verdade Michel de Nostradamus era um médico muito talentoso. Por seu contributo para a luta contra a peste, o parlamento de uma das regiões da França até concedeu a Nostradamus uma pensão vitalícia. Havia outros caras como o cirurgião DS, que ao descobrir que estava doente, isolou-se da sociedade e passou uma semana cortando e espremendo nódulos linfáticos pestilentos. Depois os queimava. Isso funcionou e DS tentou aplicar esse conhecimento na prática ampla. Infelizmente, não funcionou muito bem. Assassinato do legado romano e culto à igreja não foi a única razão. No mundo havia uma total antissanitariedade, onde não tomar banho por alguns meses era comum, e a sujeira, como todos sabem, era o melhor amigo dos médicos da peste. Eles eram uma das tênues esperanças pelas quais os poderosos deste mundo se agarravam para salvar suas bundas. Embora eles não fossem muito amados, qualquer cidade precisava deles. Por isso, nosso Harry Kane também tinha um contrato com o prefeito local. O salário mensal de Harry era impressionante, 110 libras. Para efeito de comparação, um carpinteiro comum ganhava o salário mensal de Harry em 2 anos. Para alugar um apartamento de luxo nas ruas centrais da cidade, ele gastaria cerca de 50 libras por ano. Mesmo para a casta mais baixa dos médicos da peste, não havia problemas, exceto sobreviver. A ciência ainda não pode responder totalmente à pergunta: por que, com tal antissanitariedade e medicina zero, a peste não exterminou o planeta? A versão mais popular é o desenvolvimento de imunidade semelhante à das vacinas de forma natural. Talvez parte das pessoas realmente tenha contraído uma forma enfraquecida da doença e reestruturado seus órgãos. Talvez a peste tenha um limite de propagação, mas talvez os médicos da peste tenham contribuído para a eliminação dos corpos e mantido pelo menos alguma aparência de higiene. Então, nosso velho amigo Harry Kane estava fazendo um bom trabalho, mesmo que sujo, com um risco enorme para a sua vida. Talvez graças ao seu tratamento, um de nossos antepassados tenha sobrevivido. Dê um like para Harry sob este vídeo, porque é isso por hoje, amigos. Até breve!